E aí, meu povo, tudo bem? Bom, boa noite. Como é que você tá? Como é que vocês estão? Hoje vai ser uma coisa um pouquinho diferente. Não vai ser exatamente um bate-papo com um convidado, mas vai ser um bate-papo aí com você aí que tá me assistindo. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer pela audiência, quero agradecer pelos participantes que estão sempre ativos, tanto aqui no YouTube, tanto quanto na Twitch, tanto quanto no Spotify, ouvindo os bate-papos, tanto quanto também no Instagram, curtindo, comentando, compartilhando com as pessoas. Bom, no mais, hoje vai ser aqui eu e você. Antes de mais nada, eu quero te convidar a curtir, comentar, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e tudo mais que todo mundo pede, que eu não vou ficar aqui repetindo. Mas eu sempre vou falar, óbvio, com vocês para poder fazer isso, porque às vezes a gente fica tão distraído ali que a gente esquece. Bom, no mais, eu simplesmente falar no mais, né? Olha, te contar. Mas quero conversar um pouquinho com vocês, sabe? Eu, Esther, conversar com vocês que estão aí do outro lado aí da telinha. Por conta de vários fatores. Esses vídeos, esses bate-papos têm sido gravados antes de colocar para o ar, justamente por conta do microfone, por conta da internet, por conta da câmera e tudo mais, parará e tal. Então, por conta disso, eu estou fazendo uma rifa para ajudar o Passos Notáveis a continuar crescendo. E essa rifa contém duas coisinhas. A primeira delas é um trabalho feito pela Vanessa Eurico, que foi uma das últimas entrevistadas, que é uma caderneta de saúde, onde você pode anotar todas as coisas suas ou então do seu filho, do seu marido, dá para o seu irmão, para sua irmã, para o seu sobrinho e por aí vai. É extremamente útil a gente ter uma coisa principalmente voltada para a saúde, é muito importante. E o segundo é uma coisa voltada para designer gráfico, que é a minha área de atuação, de trabalho. Então eu coloquei lá no cardzinho um portfólio profissional, porque é o que geralmente as pessoas mais me pedem para fazer. E geralmente, né, a maior parte dos portfólios são considerados para os artistas por conta de ter trabalhos que precisam de ter fotos. Mas se você não é artista, não se preocupe que a gente pode moldar aí esse portfólio e ser alguma outra coisa que você precise, sendo um panfleto, por exemplo, para um negócio seu, ou então alguma coisa voltada para o Instagram. Enfim, a gente vai conversar, principalmente para você que vai ser o ganhador. Nós vamos conversar e vamos montar aí o que for melhor para você, até porque eu não quero deixar você na mão, né? Imaginar aí, fazer um portfólio para você e você não tem um portfólio, né? Só um currículo comum ali. Então a gente pode conversar sobre isso, mas no mais, cada número está sendo R$ 10, até por conta do preço dos equipamentos. Então, assim, eu preciso de um microfone legal para poder falar com vocês melhor, não ficar um áudio esquisito, até porque a imagem pode estar boa, mas o áudio esquisito não dá. E eu quero comprar uma câmera melhor do que essa daqui, porque essa daqui que eu estou usando é do próprio notebook, então eu quero colocar uma câmera melhor, que seja mais profissional e que dê mais qualidade, até porque daqui a 1, 2 anos, com o avanço das tecnologias, não vai ficar a mesma coisa, sabe? Então, tipo, pode até gravar em 1080 por 920, só que aí lá na frente as câmeras têm que ser a partir de 2000 e tanto, que aí é o famoso Full HD ou então 4K. E por aí vai, né? Porque a tendência é só melhorar a qualidade da câmera e das lentes. Então, por conta disso, também é uma iluminação. Eu tenho aqui essa ring light, tá vendo? Essa daqui, que eu deixo ela do meu lado aqui para poder ter um negocinho legal, mas às vezes não é o suficiente, dependendo da hora que eu estou gravando os vídeos. No caso agora, não é tão cedo assim.
Já entardeceu, já tá quase de noitinha. Mas é importante ter uma boa iluminação, uma boa qualidade. Então, por isso eu estou vendendo essas rifas. E se você que não é daqui do Rio de Janeiro for o ganhador, a gente coloca aí Ai, esqueci o nome do negócio. No... Qual o nome daquilo? No correio, isso aí. No correio, e aí a gente te envia, tá bom? Uma pausa para tossir. Sim, pois não estou lá nas minhas melhores condições. Mas no mais, eu quero falar agora um pouquinho aí com vocês. Abstraem o barulho do carro do lixo aqui perto da minha casa passando. Não sei se o microfone vai captar isso, mas captar é o carro do lixo. No mais, eu tô terminando de fazer algumas edições no vídeo que eu vou colocar para quem acessar logo o YouTube. Já está ali um videozinho falando sobre o que é o Passos Notáveis. E eu quero falar para vocês o que de fato é, né? Porque vocês já estão aqui já há um tempo e eu acho legal a gente conversar sobre isso, né? No último bate-papo que nós tivemos, a gente estava falando justamente sobre dar um pontapé inicial com o que nós temos. E no caso, o que eu comecei foi justamente com um sonho, um notebook só. Não tinha luz, não tinha microfone, não tinha nada. A luz até tinha, só que era uma coisa bem, sabe, não era tão caprichado assim. E aí comecei a fazer algumas coisas, algumas modificações e tudo mais. Comecei a investir financeiramente no Passos Notáveis em relação a comprar coisas. Então, por exemplo, agora tem um mini microfonezinho que eu ganhei, mas eu preciso de colocar um microfone melhor para poder captar melhor a minha voz, para não ficar com aqueles ecos esquisitos, para não ficar aquele negócio, sabe, esquisito. E comprei fone de ouvido para não ficar também uma coisa esquisita, principalmente para conversas com bate-papo, onde às vezes o som do notebook que sai interfere no microfone. Então tem que ter um fonezinho de ouvido. E preciso de uma câmera melhor. Essa câmera ela é ok, ela é boa, mas ela não é tão coisa, porque tá vendo? Tipo, dá pra ver tudo direitinho e tal, só que não é ideal para fazer coisas voltadas pro YouTube. Então eu preciso sim de oportunidades financeiras, principalmente, para conseguir comprar mais utensílios e cada vez mais melhorar aí o Passos Notáveis. Bom, no mais eu quero conversar com vocês sobre algumas coisinhas, né? Tô sentando aqui com as perninhas cruzadas porque assim eu fico mais confortável para falar diretamente com você. Mais uma pausa para tossir. Como falei, não estou no meu melhor momento de saúde. Mas eu quero conversar com vocês sobre algumas coisas que eu andei percebendo no próprio Passos Notáveis. Eu, particularmente, estou muito feliz, porque é um sonho que eu estou querendo realizar. Porque eu sempre quis estar no meio da comunicação e hoje eu posso estar no meio da comunicação. Tem algumas pessoas que sabem de onde eu trabalho. Eu trabalho como controle master no canal 16 aqui de Petrópolis, que é uma TV local, mas ela está se expandindo. E no mais, né, todos os meus conhecimentos que eu adquiri lá em relação à edição, a controle master também, a cabos e áudio e vídeo e câmera e não sei o que e tal, um monte de coisa. Eu tô investindo aqui também pro meu projeto pessoal. E por conta disso, é uma coisa que eu tô vendo que, por mais que ainda não me gere retorno financeiro, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, uma dica que eu dou para vocês, uma dica notável que eu dou para vocês é: invistam em coisas que vocês gostam de fazer, porque é extremamente importante. Imagina se eu não gostasse de fazer um bate-papo, se eu não gostasse de falar, se eu não gostasse de me expor,
né, até, nunca, jamais Passos Notáveis teria sido concebido na mente, muito menos não estaria sendo colocado aqui no YouTube e nada do tipo. Isso não estaria acontecendo. Bom, e no mais, eu vou bater na tecla que eu sempre bato aqui, que é para você que está me ouvindo nesse momento. Independente da hora que você esteja me assistindo aqui, ou me ouvindo, tanto faz. O importante é que você esteja prestando atenção é em questão à zona de conforto. Eu vejo muitas pessoas que querem montar um negócio, que querem montar um podcast, que querem fazer acontecer e tudo mais, que aí também me pedem ajuda. O meu podcast, ele não é grande, não é, oh meu Deus, que imensidão, né, que tem, sei lá, 300 pessoas assistindo. Um dia vai ter, mas nesse momento não tem. Tô falando assistindo assim, todo mundo junto, né, tipo como se fosse a live lá, 300 pessoas assistindo. Ainda não tem, mas eu tenho certeza, confio em Deus, onde Ele tá preparando essas 300 pessoas para ficar lá junto na live, junto comigo, e a gente dando passos notáveis na nossa vida pessoal e profissional também. Mais uma pausa para tossir. Bom, e aí com essa zona de conforto, o que eu percebo muito é que as pessoas querem, as pessoas têm ideias, às vezes ideias roubadas do chat GPT, mas tem ideias para fazer um negócio, para montar um podcast, para fazer acontecer, voltado para mídias sociais e tudo mais. Só que aí a pessoa não quer aparecer, a pessoa não quer, sabe, ela não quer fazer determinadas coisas que acaba exigindo da gente, que é, de uma certa forma, criadores de conteúdo. Eu não sou só uma criadora de conteúdo, eu sou atriz. No tanto, sempre mostrei pra vocês. Calma, eu tenho que desabotar aqui. Sempre mostrei pra vocês a minha tatuagem de atriz, que é essa aqui, que são as carinhas do teatro. Eu comecei como atriz de teatro, e aí eu fiz o curso audiovisual integrado com o ensino médio, que tem aqui em Petrópolis, que é o M, né, que é o Ensino Médio Integrado em Produção Audiovisual. E lá eu conheci muitas coisas, sabe? Muitas coisas. Entendi muitos processos. Eu acho que foi lá que eu me encontrei como uma pessoa que gosta de cultura. E isso eu tenho que agradecer muito a uma amiga minha, Carol, que ela viu esse curso de audiovisual e aí ela falou, vamos fazer. Eu sempre quis estudar lá, né, nesse colégio, porque ele me remete muito a colégios europeus, por conta do pátio ser no centro da escola, sabe? Então, tipo assim, as salas de aula são ao redor do pátio, e isso eu sempre quis, porque sempre me remeteu a coisas italianas. Eu sempre gostei muito da Itália e tudo mais, aí eu quis ir lá para fazer as coisas. E aí ela me falou sobre esse curso que estava tendo e tudo mais. Eu falei, beleza, vamos junto, que aí de repente a gente consegue estudar juntos, né? Só que aí o destino nesse momento nos separou, porque eu consegui ir pro M, fui lá pro M, fui aprovada lá. E aí a Carol, que é essa minha amiga, que eu considero ela uma irmã, ela acabou indo para uma outra escola. E ali a nossa vontade de estudar juntas acabou... ainda a gente tinha essa vontade, mas o destino acabou separando isso. E aí lá eu conheci muita coisa, né? Eu saí de uma escola que era que era uma escola de bairro com, sei lá, 8 salas, para uma escola que tem, sei lá, quase 100 salas, assim, sei lá, umas 50 pelo menos, deve ter. Pausa pra tossir. E aí, por conta disso, eu aprendi a lidar com pessoas no meu ensino médio. E aí lá a gente tinha todo mundo tinha que falar com todo mundo por conta das criações audiovisuais. E aí acaba que a gente, sem querer, faz networking também com aquele que tá ali do nosso lado. A gente não sabe para onde que essas pessoas vão.
e acaba que alguns seguem o mesmo caminho da área do audiovisual. E por conta disso acabei também tendo esse carinho com o audiovisual, queria muito fazer teatro. E aí, mais da metade da minha família falou assim: ah, você quer fazer teatro? Teatro não coloca o pão na mesa, né? Pão, tá? Pão, trigo, pão na mesa. E não vai dar futuro, que não sei o que e tal. E, gente, realmente, tipo, não dá pra você viver só das artes. Eu queria muito poder, mas nem sempre tem uma oportunidade ali, batendo ali na sua porta naquele momento que você precisa. Não é assim. Mas sim, dá bastante dinheiro o audiovisual, né? Para quem tem essa curiosidade, dá dinheiro sim o audiovisual. Então, tipo, tem filmes que... Por exemplo, o filme que eu fiz custa 50 mil. E aí a gente passou no edital da Paulo Gustavo. Ganhamos esses 50 mil, aí cada um pegou... Né, recebeu um valor ali. Só que, tá, tipo, você recebe ali um valor a mais, sei lá, uns 2, 3 mil reais, assim. Só que é aquilo, tipo, e depois, sabe? Depois não tem mais nenhum projeto pra fazer. Então você fica 6, 7 meses, sabe? Sem ter nenhum outro projeto pra fazer. Então, tipo, pra quem tá começando, não dá pra se arriscar de cabeça a começar o audiovisual, por mais que ele dê bastante dinheiro. Mas quem já faz aquilo, quem já está acostumado a fazer projetos em cima de projetos de audiovisual, pode muito bem viver com isso, porque isso rende dinheiro sim. E foi com isso que eu consegui fazer várias coisas. Inclusive, se eu tô hoje onde eu tô, no meu trabalho CLT, é por conta também do teatro, porque eu entrei lá como estagiária, eu precisava estar estudando alguma coisa, e na época eu tava na escola de teatro, no Instituto Técnico Brasileiro, estudando com Rodolfo Medeiros, que é um grande diretor conhecido também no estado do Rio. E ele foi meu professor, junto com a Virgínia Brava e várias outras pessoas, Renan Miranda, que também trabalha comigo no audiovisual e também no teatro. Pessoas, assim, maravilhosas. E aí, com isso, né, e voltando ao assunto também dessa questão, acaba que, sabe, você conhece bastante gente, faz esses networks e tudo mais, só que acaba que tem essa questão. Então, assim, uma coisa é que se você quer muito fazer eu dei essa volta toda pra falar isso, tá? Pausa pra tossir. Se você quer muito fazer alguma coisa, você tem que sair da sua zona de conforto, mas isso não significa que você tem que trocar o certo pelo incerto. Eu ainda continuo trabalhando no mesmo lugar, continuo trabalhando no meu primeiro emprego. Eu já tô lá há 4 anos, vai fazer, né, 4 anos. E com isso eu tô começando a criar o Passos Notáveis, mas não significa que só porque eu tô aqui no Passos Notáveis, né, eu tô dando esse exemplo aqui porque vocês estão aqui comigo. Mas supondo, né, sei lá, eu estou escalada para um filme da Globo. Não é porque eu estou escalada num filme da Globo que eu vou chutar o balde, falar um tchau pro meu trabalho CLT e ir fazer aquele filme ali na Globo, ali naquele momento e tal, ganhar, sei lá, uns 10 mil reais que dá para mim viver aí durante uns 8 meses sem precisar trabalhar, né, com aluguel, não sei o que, parará e tal. Vamos dizer assim, né? Eu acho que nem 8 meses, acho que até menos, sei lá, uns 6, 7 meses aí com esse dinheiro. Tá, e depois, sabe? Tipo, depois talvez possa ser que abra mais portas, mas possa ser que você fique, sei lá, 2 anos sem trabalhar. Então, tem que ter esse discernimento, essa coisa, pra você não colocar os pés pelas mãos e trocar o certo pelo incerto, por mais que você precise sim sair da sua zona de conforto. Ah, mas sair da zona de conforto é ruim? Sim, é péssimo, gente. Ninguém quer sair. Ninguém quer sair da cama quentinha para ir trabalhar no frio. Convenhamos. Mas a zona de conforto é basicamente isso: é você sair de uma cama quentinha, 7 horas da manhã, para você ir para a rua e conquistar coisas que outras pessoas que não querem sair da cama quentinha não vão conquistar, sabe? Então, assim, sair da zona de conforto é a coisa mais importante que você que almeja fazer alguma coisa da vida para fazer isso, porque senão é aquilo, sabe?
Camarão que dorme na onda, a maré leva. Um negócio assim. Como que é a frase? É mais ou menos isso aí. Camarão que dorme ali, a onda leva. Então não seja o camarão que dorme, seja aquele que tá esperto. Sabe, a gente vê tantas pessoas, pausa pra si, a gente vê tantas pessoas ali conquistando com suor o seu ganha-pão e tudo mais, as pessoas falam que é sorte, sabe, gente? Pode até ser um pouquinho ali de sorte, mas no mais é o esforço da pessoa. Eu já ouvi muitas pessoas falando, porque você tem sorte, você como é que é? Você tem dom, sabe? Gente, eu não tenho dom. Eu só estudei, sabe? Eu estudei para isso. Eu tinha uma facilidade para estudar, mas isso não significa que eu tenho dom, sabe? Porque dom é muito, muito vago. Porque eu posso sim nascer com uma facilidade de fazer alguma coisa, mas isso não significa que aquela pessoa que não tem facilidade, tanta facilidade assim, em aprender, significa que ela não é apta a fazer aquilo. Não, ela também é. Então, por isso que eu acho que esse negócio de dom, a gente tem que saber muito bem como usar a palavra dom, né? Tipo, nossa, você tem um dom, né? Eu diria que é mais uma facilidade de aprender. Até porque tem muitas coisas que a gente faz que a gente precisa de fato aprender. A gente precisa de fato largar um pouquinho de mão isso aqui, que prejudica a gente pra caramba, e colocar a cara ali para estudar e ler e ficar lendo sabe, e fazer rascunhos e fazer as coisas e tal, para você poder chegar em algum lugar. Isso não é dom, isso é porque eu fiz por merecer, sabe? Então a gente tem que moldar muito isso dessa questão de dom, sabe? Não é dom. Tipo, tem até uma pessoa que tem uma facilidade e tal, autodidata, que consegue aprender sozinho, mas é esforço, sabe? É a pessoa se esforçar. Porque se fala que é dom, as pessoas que têm essa dificuldade em aprender não vão querer fazer, porque falam, não tenho dom para isso, não tenho dom para aquilo. É igual, por exemplo, tem uma pessoa que tem facilidade em fazer um crochê, um tricô, sei lá. Eu não tenho essa facilidade, sabe? Mas eu sou empenhada em aprender. Isso não significa que eu tenho dom, entende? Mas significa que eu tenho empenho em aprender. Diferente também da pessoa também que está ali, ela teve também um empenho a aprender. Ela pode ter tido facilidade, sim, mas isso não significa que seja um dom, sabe? E é isso, são coisas assim que a gente ouve, que a gente percebe que a gente tem que ter uma certa cautela para falar sobre, né? Porque tem pessoas que ficam mais ofendidas, tem pessoas que acabam que determinadas palavras soam muito rudes. E a gente tem que aprender a medir isso. Bom, outra coisa que eu queria falar também com vocês, eu tô fingindo que tá ao vivo, tá? Porque, como eu falei com vocês, estou falando gravado justamente por conta dos meus equipamentos. Além dessa questão da zona de conforto, pausa para tossir, eu queria falar também com vocês as oportunidades que a gente tem na vida, que a gente tem que abraçar elas, independentemente do momento onde nós estamos, né? Tem algumas coisas que têm acontecido. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito observadora. E às vezes acontece de eu estar em um lugar e aí eu acabar cedo no lugar e ter que ir para um outro lugar e tem um determinado tempo de, sei lá, uma hora e meia de espera. E aí o que eu faço? Eu vou para a praça quando não tá chovendo. Eu vou para a praça comum, sabe? Praça que tem bancos e um monte de gente passando. E eu sento ali e fico observando as pessoas. Porque eu também, como criadora de história, gosto de ficar botando ali histórias nas pessoas, nos motivos diversos pelas quais elas estão ali. Então, por exemplo, um senhorzinho barbudo tá ali porque tá esperando o horário da aposentadoria dele cair na conta. Sabe, supondo, eu fico criando histórias assim. E é muito legal isso. É uma forma de a gente parar, sabe, de pensar em mil e uma coisas ao mesmo tempo e
dar um tempo ao nosso cérebro, sabe? E ficar brincando e ficar fazendo essas criatividades. E uma oportunidade que eu falo para vocês é essa questão, principalmente, que eu tô vendo muito e que eu quero comentar aqui com vocês. Depois vocês deixam também nos comentários, né, e tudo mais, ou então no próprio chat do YouTube, e a gente vai conversando sobre isso, sobre essa questão de agarrar oportunidades, mas de uma forma que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Agarrar as oportunidades é bom e deve fazer isso. Só que depende da forma que você faz. Por quê? Agora a gente tem a inteligência artificial aí nas nossas mãos, tem ChatGPT, enfim, um monte de coisa. Uma coisa que eu sempre falo, né? Eu sou professora de teatro também, então tem algumas coisas que eu falo para os meus alunos e para amigos, que é o seguinte: quando você for estudar, cara, para de usar o ChatGPT, porque aí é o chat que está respondendo para você e você não vai aprender nada. Entende? Sem usar o raciocínio, o cérebro. É por isso que os ricos ficam ricos e os pobres mais pobres. Por quê? Porque o pobre bate com a cara aqui no smartphone, fala, eu vou usar o chat GPT para responder essa resposta aqui na minha prova, sei lá, no meu teste, exame, alguma coisa assim. E aí, tipo, aí fala, quanto é, sei lá, 1 mais 1. Aí a pessoa não sabe responder. Ela, chat, quanto que é 1 mais 1? É o chat 2. Aí a pessoa vai lá, 2. Aí quando tá no mercado de trabalho, pergunta, então, fulano, eu quero que você passe aqui, quanto que é 1 mais 1? Aí a pessoa fica assim, peraí, sabe, pensando. E, claro, isso é um exemplo. Mas de coisas, tipo, sei lá, a escola tá ensinando uma coisa determinada. Sei lá, uma fórmula de Bhaskara, sabe, por exemplo. Para quem já fez o ensino médio vai entender. Ensino médio não, para quem já fez a partir do oitavo ano oitavo, nono ano aí do primeiro segmento também vai entender isso. Né? Delta igual a A menos B dividido por 2 vezes A, supondo. E aí, beleza, a gente faz de cabeça. De cabeça entre aspas, assim, né? A gente coloca a fórmula, a gente troca a fórmula pelas letras e pelos números que estão ali na conta, e a gente começa a fazer, a gente faz de cabeça, né? Tipo, 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 2 igual a 4, 4 mais 4 igual a 8, dividido por 2 que dá 4, que divide por 2 que dá 2, que divide por 2 que dá 1. Supondo assim, né? Matemática. E aí você faz lá as coisas e tal, que não sei o que e tal, e aí quando você vai pro mercado de trabalho você sabe fazer. E aí tem o concorrente ali que também, tipo, tirou 10 em tudo usando o ChatGPT, e quando chega ali na hora que tu não pode usar calculadora, ou sei lá, alguma coisa assim, quem vai sobressair é aquela pessoa que tirava 8 e pouquinho nas provas e tudo mais, que fazia tudo de cabeça, do que a pessoa que justamente usa o ChatGPT para isso. E eu não acho saudável também. Para algumas coisas, tipo, criar histórias, sabe? Tipo, cara, se você quer criar histórias, sendo, né, um escritor mesmo, sabe? Então, escrevendo para algum lugar específico, ou querendo realmente só escrever mesmo, por que você não usa o que está aqui dentro? Cara, tem tanta gente que daria qualquer coisa para ter isso aqui de criatividade, e você que tem criatividade está usando isso aqui? Gente, pelo amor de Deus. Eu sou do tipo de pessoa que, tipo assim, eu acho sim muito bom a gente usar ferramentas ao nosso favor para otimizar tempo, porque atualmente tempo está sendo uma coisa muito escassa, muito sagrada, principalmente para quem trabalha fora, que não tem muito tempo de se dedicar a fazer seus próprios planos, que precisa trabalhar de domingo a domingo para colocar uma comida na mesa, para alimentar os filhos, e isso é completamente plausível porque a gente precisa de dinheiro para sobreviver. Mas essas pessoas também que usam para poder otimizar o tempo, ok. Acho super bacana. Eu também às vezes faço isso para poder otimizar meu tempo, dependendo do que eu preciso.
Mas no mais, o que você puder fazer com a tua inteligência, faça. Porque daqui a pouco vai ter uma hora de que vai todo mundo ficar sem saber o que responder, sabe? E é uma coisa que eu acho que, tipo, que o que me cativa muito nas pessoas é, primeiro, é o conteúdo que elas têm. Então, tipo assim, tem que ser uma pessoa que pelo menos saiba desenvolver uma conversa sem precisar ficar usando gírias ou alguma coisa assim para poder colocar tempo ali, principalmente palavrão, porque eu acho que palavrão tem momentos certos para ser usado, mas não acho que seja o melhor enchedor de linguiça, vamos dizer assim. E principalmente essas questões de palavras também, né? Então, no mais, se você puder, se você faz isso de ficar sempre pedindo no ChatGPT ajuda ou então dica para, sei lá, escrever alguma coisa, ele ficar te dando pílulas de criatividade, você não consegue exercitar o seu cérebro. O cérebro é um músculo e se o músculo não for exercitado, ele trava. E aí tu vai ser uma pessoa que daqui a 20 anos não vai saber nem falar seu nome. Claro, eu tô exagerando, gente, hipérbole. Mas não vai nem saber falar seu nome porque é o ChatGPT que fala isso, sabe? Ah, qual é o meu nome? Ah, ChatGPT, responde aqui. Ah, meu nome é fulano de tal. Entende? E aí isso é ruim. Isso é extremamente ruim, principalmente para onde a gente está indo. Porque agora, mais do que nunca, para a gente poder conseguir alguma coisinha, a gente precisa estudar. Então, assim, a gente não vê mais trabalhos que são raros os trabalhos, na verdade, que a gente vê que aceita pessoas analfabetas. A maioria é a partir do 2º grau. Então, tipo assim, se você quer varrer rua, trabalhar como varredor de rua, por exemplo, não estou discriminando trabalho nenhum, mas, né, colocando de exemplo, varrer rua, que é uma coisa banal, qualquer pessoa sabe varrer rua, sabe varrer, né, principalmente na rua, você precisa de ter o teu 2º grau completo. Então, você precisa de ter cursado o ensino fundamental todo e o ensino médio todo. E aí, cara, isso é pra varrer uma rua, sabe? Tipo, quem é que não sabe pegar uma vassoura e juntar o lixinho? E isso é o básico. Então, tipo assim, se isso já requer o 2º grau completo, imagina as outras coisas que são mais intelectuais, vamos dizer assim, que precisa de mais do que só a aptidão lá em varrer uma rua, por exemplo. E aí, sabe, as pessoas usando o ChatGPT para poder colar na prova, para poder fazer não sei o que e tal. Que tipo de profissional que a gente vai ter no futuro? Sabe, tipo, sei lá, um médico, por exemplo. Eu gosto muito dos médicos que são idosos, porque eles eu sei que não tiveram essa questão do chat GPT para ficar respondendo prova. Então, o que eles sabem, eles realmente aprenderam. Do que um médico novato, por exemplo, que só passou na prova por conta de um chat GPT. Gente, isso eu tô colocando em exemplo, tá? Não significa que todo médico novato faz isso. Não me levem a mal, pelo amor de Deus, gente. Vamos ter coesão aqui. E aí, sabe, mas entende a situação? Então, tipo assim, que tipos de profissionais a gente vai ter se esses profissionais, eles estão usando essas ferramentas para pensarem por eles? Como é que eles vão atuar no mercado de trabalho, tratando de uma vida, se tudo o que eles responderam na prova foi porque o ChatGPT falou e não porque eles de fato sabem? E isso eu tô colocando o médico como exemplo porque ele trata vidas, mas e, sei lá, outros tipos de trabalho, né? Outros tipos de profissionais que também precisam que lidam com a vida, sei lá, por exemplo, um nutricionista. Que precisa de saber cálculo para calcular calorias de cada alimento. E aí, o ChatGPT ali cantou no ouvido da pessoa ali para falar que é tal coisa. E aí, quando ela vai realmente, de fato, trabalhar com a pessoa que precisa calcular quanto de caloria que tem a banana e a maçã juntas, sabe? E ela dá uma pausa, tipo assim, peraí.
Ou então, aí ou ela coloca qualquer número e aí a pessoa sai extremamente assustada, ou ela erra e fala assim, pode comer o que você quiser, também é uma coisa ruim. Mas claro, gente, isso são exemplos, não significa que esses profissionais de fato fazem essas coisas, tá? Isso são exemplos. Então, é por conta do ChatGPT, por isso que a gente está falando isso. No mais, se você quer escrever alguma coisa, antes de qualquer coisa, respire fundo, igual que eu fiz aqui agora, e comece a escrever coisas que você de fato consome. Seja, sei lá, por exemplo, você gosta muito de consumir romance, então escreva um romance. Você gosta muito de consumir coisas policiais, ou então histórias de detetive e tudo mais, então escreva histórias de detetive. Tipo assim, se você quiser começar a escrever coisas grandes, comece primeiro escrevendo coisas pequenas, sabe? E a mesma coisa a leitura. Uma coisa que eu tenho conversado muito com um amigo meu, que ele também é quadrinista, é que tem muitas pessoas que não leem porque quando chegam lá na escola que precisam de ter uma interação ali com o livro, de fato ali para ler e tudo mais, respondendo a prova e tal, acaba que o ensino coloca livros que são mais difíceis de digerir, como por exemplo Machado de Assis. Gente, eu amo Machado de Assis. Adoro os livros que ele escreve, gosto muito das coisas que ele escreve, mas eu acho que para um adolescente de 14, 15 anos, isso é demais, sabe? Eu acho que isso é demais. Isso compete a mim, que tenho mais de 20 anos, compete a amigos que são professores, que às vezes têm mais de 20 anos de carreira e leitores vorazes, assim, mas eu acho que é um pouco demais querer colocar uma obra que é tão densa numa cabeça de um jovem que ainda está tão avoado. E eu falo isso porque na época onde eu até então era adolescente, eu ainda me considero adolescente, mas até então onde eu era adolescente, que eu tinha que ler livros como Machado de Assis e tudo mais, eu sentia que tinha algumas coisas na minha cabeça que eram muito avoadas e as escritas desses autores que são mais antigos é um outro tipo de escrita, é um ritmo diferente. Então, assim, hoje é tudo pá, e fez aqui, pegou ali, e aí a menina pegou o livro, destroçou o livro, não sei o que, tarará e tal. E nesses livros mais antigos, o ritmo é mais calmo, né? Então, tipo assim, porque a moça que estava na janela, ela devanou com seus delírios de não sei o que, sabe? É muita coisa muito poética. E não são todos os adolescentes que estão preparados para isso. E tem uma coisa que a gente também conversou, eu com esse meu amigo quadrinista, que é importante a gente falar que é tipo assim, né, tem muitas pessoas que têm preconceito com quadrinhos. E eu particularmente não sei por que tem esse preconceito com quadrinhos, porque eu comecei a ler, comecei de fato a pegar gosto de leitura com quadrinhos. Então, assim, eu lia os quadrinhos da Turma da Mônica, lia os quadrinhos da Turma da Mônica Jovem, lia. Sabe, agora tem outros quadrinhos que eu não vou me recordar o nome, mas que também são antigos e foram eles que começaram a me prender com a leitura até eu conseguir ler, por exemplo, sei lá, um livro dessa grossura aqui, por exemplo, que tem, sei lá, quase 500 páginas. Cheguei meio perto, beirando 400 páginas, que é esse livro aqui do Oscar Peele, né? Que é a revelação dos médicos, que é uma viagem dentro do corpo humano. Muito legal esse livro, inclusive. E aí, no mais, é isso, sabe? São coisas assim que eu acho que deveria fazer esse bate-papo assim com vocês, por mais que eu não esteja vendo vocês, ou o que vocês de fato estão escrevendo, né?
Vou ver no dia e aí a gente faz um outro bate-papo respondendo vocês aí. Tem quase 40 minutos de só eu falando. Vou beber uma aguinha porque minha garganta tá gritando, calada. Gritando calada, né? E tem uma outra coisa também que eu acho muito, muito interessante, que são as questões da... Eu não lembro se isso é metonímia, se é autonímia, se é... Eu só sei que é um negócio de português. E para isso eu vou usar meu amigo Google para perguntar qual é o nome das coisas que são opostas. Vamos lá, coisas que são opostas no português, qual é o nome? E se dá. Não são exatamente antônimos. Bom, não sei. Eu acho que é. Se tá escrito aqui, deve ser porque é. E aí eu tô confundindo com alguma outra coisa. Mas, tipo, eu acho muito engraçado uns antônimos, né? E, tipo assim, o batom vermelho é preto, por exemplo. E tem aqueles batons que são verde, né? E aí, tipo, o batom verde é rosa, sabe? São coisas assim que são muito interessantes. Mas tem um outro negócio também, que aí agora eu não sei qual é o nome, mas que é metafórico também. Eu acho isso interessante, por exemplo, né? A luz dormiu acesa. Isso é o típico de brasileiro. E aí, tipo, né, a luz não dorme porque ela não é um ser humano, ela não tem atitudes humanas. Então, ela não poderia dormir. Mas, tipo, ela dormiu acesa, entende? Essa questão. E aí, tipo, tem várias outras, tipo, o fulano entrou pelo cano, sabe? Tipo, ele não entrou pelo cano, mas a metáfora, né, metaforicamente falando, ele fez alguma coisa que acabou fazendo com que ele tenha se dado mal. Então, por isso, fulano entrou pelo cano. Tem outras coisas também, tipo, sei lá, o testa de ferro, né? Provavelmente os jovens não ouviram isso, mas é uma pessoa que ela é como se fosse o rosto de uma empresa e aí tudo chega nela primeiro, sendo coisas boas ou ruins. Chega nela primeiro. Então, tipo, ela é a testa de ferro, ela que recebe a pancada, sabe? Tipo, tem uma pessoa querendo brigar por não sei o que voltar para a empresa. Então, essa pessoa que é a testa de ferro vai lá e aí fala com a pessoa, que não sei o que é isso, que é aquilo. Ou então, uma pessoa que é a porta-voz, né? Que tem uma empresa, ninguém sabe quem é que trabalha ali naquela empresa, mas tem essa pessoa específica que é a testa de ferro, que também é a porta-voz. Então, tipo, ela que tá lá na linha de frente, recebendo e dando informações, ela também é considerada isso. Mas, tipo, isso é metafórico, porque ela não tem uma testa de ferro. E tem outras coisas também, pagando pato também, né? Tipo, você não dá dinheiro pro pato, né? O pato não tem como receber dinheiro, Pix, nem nada do tipo. Então, tipo, metaforicamente falando, você tá pagando o pato porque provavelmente você prometeu um negócio e agora vai ter que cumprir. E por aí vai, né? Tem outros também, tem bater nas botas, por exemplo, né? A pessoa, né? Isso é metaforicamente quando a gente fala que a pessoa foi dessa para melhor, né? Ou então foi de berço, ou morreu mesmo, né? Tem várias coisas assim para ser falado, né? Passo para tossir. E aí, sabe, tem essas coisinhas, tem essas coisas que acaba tendo isso. Mas, tipo, a pessoa não literalmente bate a bota, né? Tipo, você quer ver só que eu vou morrer? Pá, e bate a bota. Não é assim. É metafórico. Assim como outras coisas também, né, que tem, que são extremamente interessantes também.
E, cara, eu gosto muito de falar sobre essas coisas, tipo, principalmente voltadas pro português também, acho interessante. Porque tem muitas pessoas que não dão nem valor ao nosso idioma, sabe? E é tanta coisa que a gente pode usar, porque, tipo assim, por exemplo, não que isso também não seja usado em outros idiomas, também são usados, por exemplo, no inglês. Cool beans, né? Isso já é gíria, né? Não é só exatamente uma metáfora, mas também existe metáfora. Mas, por exemplo, as gírias, igual que aqui tem gírias, no inglês também tem. Então, por exemplo, nesse cool beans, traduzindo ao pé da letra, é legal feijão. Mas o que significa, tipo, pô, maneiro pra caramba, sabe? Muito legal. Tipo, pô, cool beans, sabe? Tipo, uou, cool beans, nossa, que legal. Sabe? Também são essas gírias. Eu acho isso extremamente interessante, só que ninguém nunca fala de fato sobre isso, né? E eu acho essas coisas assim muito legais de ser ditas, principalmente por conta do nosso idioma, já que a gente fala o mesmo idioma. É interessante a gente debater sobre isso, né? E uma dica também que eu dou para você, que também tá assistindo a essa live, né? Esse vídeo e tudo mais, que é o seguinte: se você também quer dar um passo notável na sua vida, é importante você começar a observar coisas do teu próprio idioma, desculpa, do seu próprio vocabulário, porque quanto mais rebuscado fica o seu vocabulário, mais as pessoas te dão um valor, sabe? Então, tipo, imagina se eu estivesse falando aqui, por exemplo, com isso daqui mais desabotoado, por exemplo. Tudo bem que eu tô com uma outra blusa aqui. Mas, tipo, assim, aí eu tô toda assim, tipo assim, pô, qual é, meu irmão? Tudo beleza? Tudo não sei o que e tal. Gente, não pode nem fazer esses negócios, né? Porque senão vão matar aqui por conta de tráfico e tal. Mas, tipo, aí eu tô falando assim, gente, que não sei o que lá, beleza? E aí, como é que você tá? Pô, bacana, que não sei o que, pô, mó legal, tá ligado? Pô, deixa de caô, metendo louco, entende? Tipo, ninguém ia me levar. Tipo, até iriam talvez me levar a sério, só que iria ser só um punhado de pessoas que dialogam do mesmo dialeto. E aí, tipo, eu que quero ser uma empreendedora, e você, que é o seu caso também, que quer crescer na vida, que quer ser um empreendedor, uma empreendedora, que quer ter um negócio, é importante você começar a perceber as coisas de como você fala e as coisas que as pessoas falam perto de você. Então, tipo assim, né? Porque tem aquela famosa frase que o homem é produto do meio, o homem ser humano, o ser humano é produto do meio. Então, tipo assim, se colocar um ser humano perto de doutores, falando, porque voz me ser, porque não sei o que e tal, automaticamente essa pessoa que tá lá também vai começar a falar do mesmo dialeto. E se colocar também essa pessoa no meio de um monte de gente que só fala em gírias, essa pessoa também só vai falar em gírias. Então, tipo assim, o homem, o ser humano, é produto do meio. Então, escolha o meio onde você quer estar para você futuramente ir dar um passo de cada vez e conquistar aquilo que você de fato quer. E isso é muito importante. E tem muitas pessoas que olham principalmente para isso, né? Então, tipo, eu nasci, cresci, né, em um lugar que tem muitas pessoas que olham com os olhos feios, porque é um lugar que não tem muito acesso, é uma serra, né? A, a, a RJ-107, eu cresci ali na RJ-107. E aí ali tem muitas pessoas que falam mal, muitas pessoas que falam que ali tem um monte de gente que são mal educadas, e de fato tem algumas sim que são, mas isso não significa que porque meia dúzia todo mundo né? E tem muitas pessoas que aconteceu isso, né, de ser produto do meio e acabaram indo para um mau caminho. E pessoas de ser produto do meio que acabaram indo para um bom caminho. Então, tipo, tem os dois lados. E aí o lado que eu falo para você olhar, né, é justamente esse, tipo, qual é a tua relação ali com o meio em que você vive
e que tipo de pessoa que você quer ser e quais são as pessoas que te rodeiam. Porque às vezes a pessoa que tá do teu lado, sendo ela amiga ou não, tipo, não quer ver você crescer, sabe? Às vezes você precisa também dar um basta ali para você poder crescer em outros âmbitos. Então isso também é interessante, sabe? Tipo, você perceber onde você está e onde você quer chegar. E como eu falei aí agora, voltando ao início do vídeo, né, de tudo que eu falei em relação à zona de conforto, que é justamente sair, né, dependendo dali de onde você esteja, sair e ir para um lugar que de fato vai fazer com que você cresça, tanto intelectualmente, tanto quanto profissionalmente, tanto quanto pessoalmente. E que para isso acaba que você precisa, né, ter aquela balança, tipo, às vezes você precisa abrir mão de algumas coisas para poder ter outras. Então não dá para você abraçar o mundo com as pernas. Às vezes você precisa abrir mão de, sei lá, de 1 hora de lazer para ter uma vida inteira de lazer, sabe? De ter bom dinheiro, de, né, ter uma boa vida e tudo mais. Então, às vezes, você precisa abrir mão mesmo, sabe? De 1, 2, 3 horinhas ali por dia para se dedicar a estudar e fazer networking e tudo mais. Bom, no mais é isso, não vou me estender muito. Até porque sou só eu sozinha aqui falando para uma tela. Que solidão. Mas, mais uma pausa para tossir. E aí, no mais é isso. Tá bom, gente? Não são, oh meu Deus, que conselhos sábios, né? De pessoas sábias e tal. Mas são conselhos de uma pessoa que já passou por algumas coisas profissionalmente. E que posso falar, sim, que é muito bom você sair da zona de conforto, escolher as pessoas que vão estar do seu lado, porque não é porque às vezes não é porque é parente seu de sangue que vai estar do seu lado. Às vezes uma pessoa que você conhece aleatoriamente vai querer ver você subir mais do que o teu próprio parente de sangue. Então, acontece, gente, acontece, né? Então, tipo assim, se você também tem um sonho e quer realizar esse sonho, por exemplo, né? Eu falo do meu porque eu tô aqui. Queria ser atriz, queria trabalhar com teatro, queria trabalhar com TV. E hoje eu sou atriz, trabalho com teatro, trabalho com TV e outras coisas a mais. E aí teve muitas pessoas que falaram, porque não é pra você, porque você é muito tímida, porque você não sabe falar direito, porque você não sei o que, tarará e tal. E aí, só que, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa que o que eu queria, eu ficava batendo na mesma tecla até conseguir. E pode perguntar à minha mãe se não é verdade, porque eu sei que é e ela vai falar que é. Tipo assim, eu queria, sei lá, uma boneca. Aí, tipo, no momento não dava, beleza. Só que aí eu martelava. Eu não era aquela criança chata de ficar enchendo o saco toda hora e berrando e esperneando no meio do shopping porque queria que queria. Eu sempre fui uma criança consciente. Não que as outras crianças não sejam conscientes. Mas eu não fazia esse show, sabe, no meio do shopping, falando, não, eu quero, porque se eu não tiver isso, eu, sei lá, eu vou me jogar da escada, sabe? Não tinha isso. Eu sempre fui muito parceira da minha mãe, do meu pai, então, tipo, quando eles falavam, olha, não dá pra comprar agora, beleza, não dá pra comprar agora. Mas, tipo, sempre na oportunidade que tinha, eu falava, não, porque eu quero isso, sabe? E por aí vai. Então, tipo assim, dependendo do que você queira, tipo, você quer ser uma atriz, um ator e tudo mais, só que tem burburinhos, principalmente voltados pro lado familiar, que estão falando que não é pra você, que estão falando que não é a tua vibe, que não é
o teu jeito de ser, que não vai te dar dinheiro, que não vai te dar retorno, que não vai te dar nada, que tu vai ser um mendigo na rua, um vagabundo, uma prostituta, sei lá, alguma coisa assim do tipo, que já falaram que eu ia ser uma vagabunda. Estou eu aqui sendo uma vagabunda, ganhando dinheiro e mantendo a minha própria casa, com o esforço e o suor do meu trabalho. Então, se isso é ser vagabunda, graças a Deus que eu sou uma. No mais, se falarem isso pra você, não briga com a pessoa que tá falando isso contigo, mas fala, beleza, porque às vezes a pessoa também que tá falando, ela só quer ser ouvida e quer que você fale, beleza, não vou fazer. Mas aí você vai lá e faz por debaixo dos panos, não tem problema. Desde que faça com que você no futuro tenha um futuro promissor. Isso é importante de falar também. Porque tem muitas pessoas que vão lá só buzinar no teu ouvido falando que não é pra você porque também estão com inveja ou alguma coisa assim do tipo. Mas... Ou então que não querem ver tu crescer. E acontece, gente. Tem de tudo na Terra, né? Tem até... Não vou entrar nesse assunto, porque senão esse assunto é polêmico, eu não quero polêmica. Mas é importante você dar ouvido a pessoas que são mais sábias. Então, tipo assim, começa a conversar com pessoas que são idosas, mais velhas do que você, né? Que são idosas, que são sábias, que já viveram mais do que você. E principalmente amigos, porque eu tenho vários amigos idosos, né? Tenho amigas de 20, que nasceram em 1920. Brincadeira. Mas eu tenho amigas que são idosas, eu adoro elas, adoro conversar com elas, adoro sair com elas. E a gente bate mó papão, assim, e a gente fica falando, não, porque eu tenho que ir. E aí a gente tá lá, pipipi, popopó. Aí tem que ir, mas pipipi, popopó. E a gente fica falando assim. E eu falo, pô, eu tô pensando nisso, 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 o que você acha? E aí, porque assim, outras pessoas também vão te dar uma visão do que é legal ou não de fazer. Sabe? Tipo, também não seja aquele adolescente mimado, vamos dizer assim, que tipo, que você quer construir uma torre de Berlim e que se dane o que todo mundo acha, o que todo mundo diz, o que vão falar pra você não fazer, o que vão falar pra você fazer, mas fazer de um jeito, porque você quer fazer e fazer do teu jeito. Então, tipo, não seja esse adolescente, essa questão característica, né? Porque às vezes quem passou pelo mesmo processo vai poder falar, olha, você quer construir um muro de Berlim? Beleza. Mas o jeito que eu fiz foi colocando os tijolinhos maiores embaixo e os menores em cima. Você quer fazer o contrário? Vai dar ruim. Eu falo por quê? Porque eu já tive a experiência. Então, assim, tenta sempre conversar com pessoas que têm mais experiências do que você. Isso também é importante. E não seja aquele adolescente típico de eu quero fazer, eu vou fazer e vou fazer do meu jeito. E você vai entrar com bubos d'água, não vai adiantar de nada, vai gastar o teu tempo, o teu dinheiro, de repente o tempo de uma outra pessoa que também é valioso e tu não vai chegar em lugar nenhum. Então, a minha dica principal, minhas dicas principais aqui são: saia da zona de conforto, ouça os mais velhos o que eles têm a dizer, não necessariamente os mais velhos parentes, mas os mais velhos que principalmente não sejam parentes, que também é interessante de ouvir, porque às vezes parente é igual dente, sabe? Até mosquito tem teu sangue, gente, então sangue não significa nada. E aí tem aquele ditado, né? Parentes são os dentes e quando tá dando dor de dente a gente arranca. É mesmo papo. E no mais, ouça os mais velhos, né, tudo mais e tal, mas sempre, 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 dependendo com quem você mora em casa, sempre dialogue com as pessoas que você mora dentro da tua casa. Seja teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã, você fala das tuas ideias, que é importante. Você expressar as suas ideias e você entender como é que você está falando as suas ideias, porque às vezes você pensa numa coisa, você fala e você falou totalmente diferente daquilo que você pensou. Então é importante você também falar as suas ideias e dialogar com as pessoas que têm esse carinho em te ouvir. Isso também é importante. No mais, é isso. Você quer fazer algum adendo? Não?
Quer que eu faça algum adendo aqui? Você quer propor alguma última coisa? Não? Bom, gente, então é isso. Falei aqui com a Karen Pamela aqui também, que é a minha suporte aqui. Suporte técnica. E eu fiz um videozinho. Eu não sei se eu vou postar antes ou depois desse vídeo aqui. Mas se não, fique de olho lá, porque vai ter um videozinho. Sabe aquele videozinho que tem? Que é. Qual que é o nome? Tipo, pra você conhecer o canal, sabe? Tipo, a pessoa tá falando, e aí, tudo bem? Aqui é o fulano de tal, do canal tal. A gente tem aqui não sei o que, não sei o que, não sei o que lá e tal. Isso daqui é pra você, isso daqui não sei o que e tal. Então, é mais ou menos isso. Eu falo sobre Passos Notáveis, o ecossistema que a gente tá criando aqui dentro do Passos Notáveis. E no mais é isso, gente. Bom, lá se for aí 1h36 de bate-papo aqui. Tecnicamente é só um papo, né? Não é um bate-papo, porque eu não tô batendo papo com ninguém, né? É só um papo que eu tô jogando aqui. Mas isso na minha visão, na sua visão, a gente tá jogando aí um bate-papo, tô falando um monte de coisa pra você, de repente tô deixando a sua mente borbulhar de um monte de ideia, né? De criatividade e tal. Ou não, de repente tu tá usando esse vídeo aqui pra dormir, porque minha voz, já falaram que minha voz é boa pra ficar ouvindo pra dormir. É sério. Já falaram isso. Já me pediram para gravar um áudio de, sei lá, de acho que uns 10 minutos para ficar falando algumas coisas assim e a pessoa dormir. É? Foi eu que falei? Não sei se foi tu que falou, não. Foi tu? Eu não sei. Eu também não sei. Acho que não fui eu, não. Eu nunca falarei isso. Ah, agora eu não lembro. Mas eu só sei que foi alguém lá do Twitter. Na época que eu era mais twitteira, assim. Não fui eu, não. Não? Porque já falaram pra mim, Esther, sua voz é tão doce, é tão calma. Grava os áudios aí pra mim ouvir, pra mim dormir. Se você quiser ouvir os bate-papos, esse vídeo aqui, sei lá, qualquer coisa pra dormir, ouça, porque assim tem visualizações também no canal. E isso vai me ajudar, vai te ajudar e todo mundo sai ganhando, tá bom? Combinado? Beleza. Mas o quê? É isso. O que eu tinha pra falar. Cara, eu não tinha script nenhum. No tanto que meu celular ele continua desligado. Não tem absolutamente nada aqui, exceto o caderno do Charlie Chaplin, que é um caderno onde eu costumo anotar algumas coisas. Inclusive, esse daqui é o plano de saúde da minha gata. Fazendo um tempo aqui. Gente, a Pet Lop não tá me patrocinando nada pra falar sobre o plano de saúde dela. Mas para quem tem bichinho, isso daqui é muito importante, porque além de ser mais barato, obviamente, porque tudo de bicho é caro, tem um plano de saúde, tá, do bichinho. Não precisa ser esse daqui não, qualquer um. Porque é basicamente tudo a mesma coisa. Tudo ganha dinheiro em cima das nossas custas e dos nossos filhos de 4 patas. Mas tenham um plano de saúde pro bichinho de vocês, porque é muito importante. Cada coisa que você queira do plano de saúde tem um valor, né? E aí eu pago o valor mais baixo. E aí eu tenho tudo que eu preciso pra minha gata. Então, vacina tem, eu pago, tipo, as vacinas de gato. Quem tem gato sabe que não são baratas. Tipo, vacina da V4, da V5, V3. É tipo R$150, sabe? 160, 170. E nesse plano em específico que eu tô é R$30. Então, tipo, vale super a pena. E aí, tipo, qualquer coisinha que a minha gata tenha, a gente corre no veterinário, onde, né, tem o plano de saúde e tal, que cubra, né, o plano de saúde. E aí, tipo, dependendo da coisa que ela tiver, o plano cobre. Então, tipo, é muito bom ter um plano de saúde pro teu bichinho. E sempre que possível tenha. E cuidado onde você vai levar o teu filhotinho de 4 patas. Não leve em qualquer lugar, porque às vezes você pode chegar lá com o teu bichinho que tá bem, de repente tá com uma coisinha ou outra, mas geralmente os bichinhos vão lá só pra fazer check-up.
né? E aí tá bem, aí sai lá com 1001 complicações, porque às vezes ou a veterinária ali que tá aprendendo não aplicou direito a vacina, e aí foi num lugar inapropriado, de músculo e tudo mais. E isso pode acontecer, já aconteceu com algumas pessoas de perto de mim que tem bichinhos, então assim, sempre leve no lugar certo, num lugar que realmente vale a pena. E tenha sempre uma coisinha assim para os bichinhos de vocês, porque eles também fazem parte da família. E outra, aí agora eu vou martelar, vou buzinar na orelha dessas pessoas que querem ter bichinho, mas não querem ter trabalho. Gente, quando você adota um bichinho, você adota porque você quer que ele faça parte da sua família. Olha só como você é inteligente, adorei. E aí, com isso, dentro da família, quando você tem um pai, uma mãe, um irmão, quando eles ficam doentes, o que a gente faz? A gente se une, né, para cuidar desse ente querido aí que é da tua família. Ou o bichinho é a mesma coisa. Ficou doente, a gente vai se unir para cuidar do bichinho. Até porque a opção foi nossa de colocar ele na nossa família, na nossa casa. Nossa, adorei, você é muito inteligente. E com isso, nada melhor do que cuidar do nosso bichinho com um planinho de saúde, não é? Até porque se você não quer gastar dinheiro com bicho, não tenha. E se você quer ter, cuide. Porque já vi muitas pessoas que pegam o bichinho lá enquanto ele é pequenininho, bonitinho e tal, frufru. A Nix, ela parecia uma manga chupada, ela não era muito frufru, não. Mas a gente adotou ela mesmo assim. E tudo que ela precisa a gente dá. E tem algumas pessoas que tiveram um gato, adotaram um gato filhotinho e tal, e quando virou adulto, largou, abandonou por aí, sabe? Então, cara, que responsabilidade que essa pessoa tem? Isso porque é um gato. Imagina um filho, se essa pessoa tiver. A primeira merda que o filho fizer, a pessoa vai lá e, toma aí adoção, pronto, não quer mais não, devolve pra alguma coisa aí e tal. Então, assim, tenha muito carinho com os bichinhos que você vai adotar, porque a responsabilidade é sua. Isso tá na lei e você pode ser preso por abandono de incapaz, tecnicamente, porque você está abandonando o bichinho e ele é incapaz de viver só ele por conta de comida, água, não sei o que, não, e tal. Que eu não preciso explicar aqui porque eu já vi que você é inteligente, porque você já respondeu o que é família. Então é isso, meu povo. Tá bom? Beijos. Vou dormir, tentar melhorar da minha garganta. Mais uma coisinha pra tossir. Pronto. E no mais, esse daqui também é um teste para um bate-papo. Se você gostou desse bate-papo, queira que eu venha aqui falar sobre algumas coisas, dar minha opinião sobre determinadas coisas, fique à vontade. Se não, também é um dos primeiros e segundos, porque eu vou fazer mais, até porque tem que ter conteúdo no canal, né? Porque se eu não fizer, ninguém faz, né? E como eu nasci sozinha e vou morrer sozinha, porque ninguém vai pro céu junto comigo ali na mesma hora, e os BOs também são meus, de tudo que eu faço nessa terra, eu tenho que fazer sim meus conteúdos e postar aqui. E tentar monetizar o canal para ver se entra uma renda e quem sabe um dia, que eu sei que esse dia há de chegar, de ter o meu próprio lugarzinho lá do Passo de Notáveis, onde você que está aí me assistindo pode ir lá e, né, chegar lá no meu espacinho do Passo Notáveis, tomar um café comigo, fazer um bate-papo comigo e quem sabe aí, né, futuramente o Passo Notáveis possa dar uma boa alavancada. Bom, gente, no mais é isso. Beijos, abraços, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo isso. E se você quiser usar minha voz para dormir e queira que seja personalizável, me manda uns troquinhos aí que eu gravo até 10 horas aí de áudio aí pra você, tá bom? Beijos e até o próximo Passos Notáveis.